Ontem saiu o resultado do PIB, né, mundial dos países, né? E o Brasil levou aí um tombo de 4,1% no PIB, uma queda de 4,1%. No começo de 2020, a expectativa e a projeção do Banco Mundial, o FMI, era que o Brasil caísse 8%. Alguns economistas foram além, dizendo que o Brasil cairia entre 9% e 10%. Na época, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, veio a público contrariar essa previsão. Ele disse que o Brasil não cairia para tanto. E ontem, né, saiu o resultado, o Brasil caiu somente 4,1%. Eu estou com o número aqui do PIB da Espanha, que caiu 11%. O PIB da França caiu 8,2%. O Reino Unido caiu 9,9% e a Alemanha 5%. Claro, nós não vamos comemorar a tanto, porque de fato ainda assim é um tombo, mas a gente precisa de alguma forma nos alegrarmos, porque houve uma administração, e aí eu quero colocar essa boa administração na conta dos brasileiros que lutaram durante esse período, para que o Brasil não chegasse uma recessão absurda, uma contração econômica absurda. Os brasileiros que foram às ruas gritar: nós queremos trabalhar, nós queremos defender o pão da nossa família. Se deve também à política econômica do governo, porque quando o governo federal viu que o caldo ia engrossar, o governo brasileiro temeu logo os empregos. E aí fez acordo com diversas empresas para que as empresas reduzissem a jornada de trabalho dos seus funcionários, e assim o governo dividiria o salário daquele empregado com a empresa para que ele não fosse demitido. Porque num período como esse, se você tem uma demissão em massa, qualquer país é arrasado de forma lastimável se você não segurar os empregos. Se deve também ao auxílio emergencial, que mesmo no momento difícil como nós passamos, e ainda estamos passando, o povo tinha dinheiro para ir no mercado, comprar 1 quilo de açúcar, comprar um feijão, comprar uma carne, e o dinheiro ficou em circulação, gente comprando, gente vendendo e negócios sendo feitos. Nós podemos pegar, por exemplo, a construção civil. Quantas pessoas não fizeram reformas em suas casas em plena pandemia? É uma parede que você pinta, um muro que você levanta. E o país continuou funcionando. O país continuou funcionando por quê? Porque, de fato, o país estava lutando contra uma miséria maior. R$600, que agora as pessoas estão sem, por enquanto, e que está fazendo falta. Mas foi esse dinheiro que também ajudou, que aí a gente, claro, está falando de um componente, né, de medidas que segurou a economia para que ela não alcançasse a previsão desastrosa que faziam os economistas. Claro que era esperada, sim, uma contração econômica, a gente estava diante de uma pandemia, isso é fato. Mas a administração dos prefeitos e governadores se consistiu em quê? Em fechar o comércio e deixar em casa trancados os trabalhadores. Essa é a conclusão. Qual é a economia que vai para frente quando você tranca o trabalhador em casa e fecha o comércio? Não tem como, qualquer economia cai. Não tem como, né? Se consistiu nisso. E agora ontem vazou um áudio, né? Um vídeo e áudio, né? Áudio e vídeo de um prefeito de Concórdia, no Pará. E aí foi rede nacional, enfim. Ele falando em um palanque, dizendo o seguinte: olha, eu já recebi 3 milhões por causa do lockdown. Então eu tenho que trancar a cidade agora para receber mais 1.300.000. Deu até no programa do Siqueira. Caso eu receba esse 1.300.000, eu libero vocês, mas eu tenho que trancar para receber esse 1.300.000. Olha,
Eu acho que a Polícia Federal já está desocupando algumas celas, deixando tudo preparado, porque o que vai de bandido ser preso da agora para frente, com as investigações e com o rastreamento do dinheiro público entregue a estados e municípios, não está no gibi. E as investigações estão em curso. Não se engane. Não se engane, porque o TCU quer conta do dinheiro que foi liberado. Esse mês que passou agora, o governo comemorou 142 mil novos empregos de carteira assinada. Isso no regime da CLT. Né? A previsão para o desemprego, você sabe qual era? Era o dobro do que nós tínhamos. Sabe o que os economistas diziam? Que nós iríamos ter 28 milhões de desempregados a partir desse ano. Sabe qual foi o desemprego? 2,2%. Então o que acontece? Claro, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos nos unirmos para trabalhar, primeiro para pagar a dívida que a gente tem agora de quase 1 trilhão, né? Porque auxílio emergencial, Covid e esse dinheiro que saiu dos cofres públicos, claro, somos nós que vamos pagar. Então nós vamos trabalhar para reconstruir esse tombo que nós levamos de uma pandemia. Mas aí o pessoal está dizendo, mas esse número de 4,1% desde 96 que isso não ocorre. Eles estão comparando tempos normais com tempos de pandemia. A gente não pode fazer uma comparação, seria uma comparação injusta. Né? Você veja que o mundo todo teve déficit, porque é uma pandemia. É uma situação desastrosa para a economia quando você tem uma pandemia. Você tem ideia? Olha só, o ano passado foram fechadas 75 mil lojas. 75 mil lojas no país, em todo o Brasil, foram fechadas. Por quê? Porque, ainda assim, né, com todo esse esforço, né, do governo federal, não foi possível para muitos comerciantes se manterem. E tiveram que demitir, né? Ou tiveram que fechar as lojas. Né? Mas a gente poderia ter uma catástrofe muito maior. Então, o que ocorre? Nós vamos agora reconstruir primeiro as nossas vidas, as nossas emoções, vamos reconstruir o país, né? A vacina está chegando, e as pessoas já estão sendo imunizadas, e acho que a partir de agora vale essa união de todos, vale o pensamento positivo e, acima de tudo, a fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, com certeza, a gente vai vencer.